A Bíblia, você que pode, em Marcos capítulo 16, versículo 15. Evangelho do Senhor Jesus, conforme a narrativa de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Lemos assim a palavra de Deus. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Esse texto é muito conhecido, não é mesmo? Eu acredito que você tem esse texto de memória. Pois bem, prezado ouvinte, segundo a Bíblia, a igreja tem uma missão tríplice. A igreja tem uma missão em relação a Deus, a igreja tem uma missão em relação a si mesma, e a igreja tem uma missão em relação ao mundo. Na missão da igreja em relação a Deus, a igreja focaliza a Deus para amá-lo, obedecê-lo, adorá-lo. Na missão da igreja consigo mesma, a igreja se autofocaliza para a comunhão e para a edificação. Na missão da igreja em relação ao mundo, a igreja foca nos descrentes para pregar o evangelho. Esse texto que acabamos de ler, ele está intimamente atrelado à missão da igreja no que tange à evangelização. O propósito de Deus é o evangelho todo, pregado por toda a igreja, em todo o mundo e a toda criatura. Nessas alturas em que Cristo pronunciou essas palavras, ele já havia ressuscitado dentre os mortos. E ele então faculta aos seus discípulos a grande ordem, a grande comissão. Ou seja, Jesus ordena que eles vão e preguem o evangelho a toda criatura. Logo, evangelizar não é uma opção, mas uma prescrição. Todos os crentes em todos os lugares têm a obrigação de pregar o evangelho. Aliás, o texto que acabamos de fazer leitura é bem claro. Ide por todo o mundo, pregai. Quero chamar sua atenção para esse verbo, pregai. Essa palavra, pregai, do grego kerixate, revela o caráter mandamental da evangelização. Assim sendo, o povo de Deus não pode sonegar o evangelho às pessoas. Antes devemos pregar em obediência à ordem do nosso Senhor. Então guarde bem isso. Pregar o evangelho, meu povo, não é uma opção, não é uma sugestão do mestre, não. É mandamental, é imperioso. Nós temos a obrigatoriedade de pregarmos o evangelho da salvação. Deixa eu te perguntar, prezado irmão que me ouve agora. Você tem pregado o evangelho? Você tem se submetido ao imperativo bíblico, pregai? Você tem compartilhado as boas novas de vida eterna com as pessoas que estão se perdendo? É o mandamento, é a grande ordem, é a grande comissão. O que nos compete na qualidade de cristãos é nos submetermos em amor à ordem de Jesus. Tiago, servo de Deus, escrevendo a sua carta movido pelo Espírito Santo, no capítulo 1, ele vai mostrar a relação do crente com a Escritura, com a palavra. E no versículo 22, especificamente, ele vai dizer: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago está dizendo que nós devemos ser cumpridores da palavra de Deus. Não vai adiantar muita coisa você ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ouvir pregações bíblicas, se você não tem a disposição de implementar, de vivenciar a palavra de Deus. Você precisa sim ler a sua Bíblia, estudá-la. Você precisa sim redobrar sua atenção às Escrituras. No entanto, você precisa ter a disposição de obedecer ao Senhor. Devemos fazê-lo com profusa satisfação. Devemos obedecer não a contragosto. Aquele cristão que diz, fazer o quê? Tem que obedecer, né? Não é assim que o cristão procede. O cristão tem prazer em fazer a vontade de Deus. É interessante que é um salmo que é tanto algo que Davi vivenciou,
como também uma profecia que apontava para Cristo. Salmo 40, verso 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Você percebe como o salmista ele fazia a vontade de Deus? Ele não fazia a vontade de Deus reclamando, a contragosto, com má vontade, não. Ele fazia com boa vontade. Ele tinha prazer, ele tinha satisfação, deleite em obedecer a Deus. Você é assim, meu irmão? Você obedece a Deus com alegria, com prazer na alma? Ou você é daqueles, fazer o quê, né? Quando Cristo diz, ide por todo mundo, pregai, ele está retratando aqui o caráter mandamental da evangelização. O povo de Deus deve se dobrar, deve reconhecer essa verdade e obedecê-la em amor. Alguém disse com sabedoria que a igreja que não evangeliza, ela precisa ser evangelizada. Eu te pergunto, irmão, será necessário você ser evangelizado para você se despertar? É missão da igreja. É uma tarefa que o Senhor facultou ao seu povo. É mandamental, devemos obedecer. Até porque Deus, nas suas escrituras, não dá os seus mandamentos em vão. Deus não revela a sua vontade de forma casual. Não. Deus, segundo a Bíblia, ele só manda os seus mandamentos para que o seu povo os obedeça. Sim. O salmista, no Salmo de número 119, ele vai enobrecer ali a palavra de Deus. Ele ora, ele menciona a palavra. No verso 4, especificamente, ele está diante do Deus da palavra. E ele diz, tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Percebeu aí? O salmista, movido pelo Espírito Santo, compondo o Salmo de número 119, ele está reconhecendo que Deus só manda os seus mandamentos para que nós, os seus servos, os cumpramos à risca. Então, se Cristo diz, pregai, precisamos sim obedecer. O apóstolo Paulo, o grande bandeirante do cristianismo, o homem que outrora perseguia a igreja de Deus, mas foi salvo pela graça, ele exemplifica isso de forma cristalina. Sim, conforme lemos em Atos capítulo 9, o Senhor Jesus Cristo, ele falou com um discípulo seu chamado Ananias. Ele falou algo interessante, importante acerca de Paulo. Em Atos capítulo 9, versículo 15, Cristo disse a Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Que lindo, não é mesmo? Paulo não tinha perspectiva, era um opositor da igreja. Mas Cristo, conforme ele mesmo vai dizer em Gálatas capítulo 1, o escolheu no ventre da sua mãe. E aqui Jesus está dizendo que Ananias deveria dizer para Saulo, Paulo, aliás, se você pensa que Saulo antigamente se chamava assim, depois da conversão passou a ser chamado Paulo, você está equivocado, tá bom? Não existe essa não, tem até uma música que diz que Deus transformou Saulo para Paulo, mas não. Lá em Atos capítulo 3, versículo 9, salvo engano, vai dizer que Saulo, que também se chama Paulo, ou seja, Saulo era o seu nome judaico, hebraico, Paulo era o seu nome romano. Então não é que Deus transformou Saulo para Paulo, ele no contexto judaico, Saulo, no contexto romano, Paulo. Esse homem, ele tomou consciência disso, de que ele foi encarregado para pregar o evangelho da salvação, e ele, gente, levou isso tão a sério, que quando ele se reportou aos crentes que estavam na cidade de Corinto, ele vai dizer algo profundo, marcante, tocante. Em 1 Coríntios 9,16 ele diz, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Nós, à semelhança de Paulo, devemos obedecer à ordem de Jesus e pregarmos com fidalguia o seu evangelho. Então perceba que de fato estamos diante de um mandamento, ok?
Só que essa ordem de Jesus aqui, Marcos 16,15, implica em pelo menos 3 coisas. Ou seja, a ordem dada para a igreja pregar o evangelho envolve pelo menos 3 coisas aqui. Em primeiro lugar, Jesus ordena que preguemos o evangelho. Você não pode, prezado ouvinte, perder de vista esse artigo aí. Pregar o quê? O evangelho. Vamos ler novamente o texto bíblico, Marcos 16,15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Note que Jesus não deixa margens para dúvidas ou para mal entendimento. Você notou a especificidade da ordem de Jesus? Ele não disse, olha, ide pregai. Pregar o quê? Ele não deixou aberto. Ele foi incisivo. Ele foi específico. Vão, preguem, mas preguem o evangelho. Aqui nós temos a especificidade do mandamento. Em grego é to evangelion, o evangelho. Mas afinal de contas, qual é o significado do evangelho? O que vem a ser o evangelho? A palavra evangelho significa basicamente boas novas, boas notícias. Nesse caso aqui, quando Cristo diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho é uma referência às boas novas de salvação em Cristo Jesus. Então perceba aí, o papel da igreja é pregar o evangelho. A igreja não pode inventar mensagem. A igreja não pode criar mensagem. A igreja deve pregar o evangelho. É interessante observar que, lamentavelmente, muitas pessoas, pseudo-pregadores, ou seja, falsos pregadores, são infiéis e têm pregado um outro evangelho, que não é o evangelho bíblico. Só que isso não é novidade não, gente. Paulo, lá em Gálatas, capítulo 1, ele ficou estarrecido com a postura dos Gálatas, porque ele havia acabado de virar as costas, em termos figurados, só que os irmãos passaram a ouvir uma outra mensagem, que não era a mensagem do evangelho. Aí Paulo, em Gálatas, capítulo 1, a partir do 6, vai dizer, maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. É quando chega no versículo 8, ele arremata, mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. Percebeu a gravidade de distorcer o evangelho? Paulo está dizendo que ainda que ele mesmo e os seus companheiros, até mesmo um anjo descendo do céu, viesse pregar outro evangelho, que não fosse o evangelho bíblico, escriturístico, o texto diz, seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado, seja dedicado à destruição eterna. Então é sério, minha gente. Quando Cristo diz pregai o evangelho, nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos ser leais. Como dito, muitos estão falsificando o evangelho. Estão pregando uma mensagem coach, uma mensagem triunfalista, uma mensagem palatável, açucarada, híbrida, mista, apócrifa, falsa. Infelizmente, muitos estão fazendo da vocação uma profissão, do sacerdócio um negócio, da igreja uma empresa, do púlpito um balcão e dos crentes meros clientes. Mas, diferentemente dessas pessoas que são falsificadores da palavra, nós, povo de Deus, precisamos ser fiéis à ordem, pregai o evangelho. É interessante que o apóstolo Paulo, ele reiteradas vezes, ele foi acusado pelos falsos ensinadores. Quando a gente lê, por exemplo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, isso fica em evidência. E pior,
que muitos dos coríntios estavam desacreditando do apostolado de Paulo. Aí Paulo, então, ele vai escrever a segunda carta, e em vários trechos da segunda carta aos Coríntios, Paulo, ele vai fazer defesa do seu apostolado. Em 2 Coríntios 2, versículo 17, Paulo vai dizer o seguinte: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Perceba que Paulo está fazendo defesa do seu apostolado, mas simultaneamente ele está denunciando os falsos mestres. Eles estavam falseando a palavra de Deus. Por isso, meu povo, nós diferentemente precisamos ser fiéis como Paulo. Devemos pregar na íntegra o Evangelho. Em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2, Paulo endossa, ele reforça essa verdade dizendo que os homens os considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. O dispenseiro aqui era o mordomo da família, da casa. Ele cuidava dos bens do seu senhor. Ele tinha a chave da despensa. O pai de família dizia: olha, mordomo, hoje o cardápio vai ser X. Fielmente, ele deveria pegar a chave da despensa, pegar os itens recomendados pelo patrão, pelo senhor da família. Ele deveria ser fiel. O pregador, o cristão, é um dispenseiro, um mordomo, e requer-se dele que ele se ache fiel. Então, gente, nós estamos observando que pregar o evangelho é uma ordem que é específica. Estamos aqui analisando a especificidade da ordem: pregai o evangelho. Mas há uma segunda implicação dessa ordem de Jesus. A ordem de Jesus indica a suficiência do evangelho. É justamente isso que você acabou de ouvir. Quando Cristo diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ele está aqui sinalizando a suficiência do evangelho. Ele não fala, por exemplo, pregue o evangelho e outra coisa, não. Ele diz: pregue somente o evangelho. O evangelho é poderoso para salvar, para transformar, para libertar. E eu posso provar isso para você de 3 maneiras bíblicas. São 3 argumentos irrefragáveis, incontestáveis, que provam para nós a suficiência do evangelho. Primeiro, se o evangelho não fosse suficiente, Cristo não haveria dito que a igreja pregasse somente o evangelho. Mas ao dizer prega o evangelho, ele mostra para nós a sua suficiência. Então a igreja prega o evangelho para que os pecadores sejam salvos, não é isso? Então o evangelho é suficiente. Pregue somente o evangelho. Não pregue o evangelho e outra coisa. Não pregue o evangelho o modismo. Não pregue o evangelho a inovação. Não, pregue somente o evangelho, porque ele é suficiente. É interessante também que nós temos um segundo argumento que sinaliza aí para nós de forma clara a suficiência do evangelho. São os nomes dados ao evangelho. Isso mesmo. Na Bíblia Sagrada, o evangelho de Cristo, que é um só, ele recebe várias denominações. Por exemplo, na Bíblia, o evangelho é chamado de evangelho de Deus. Por exemplo, lá em Romanos 1:1. Por que na Bíblia o evangelho é chamado de evangelho de Deus? Porque ele tem a sua origem em Deus. Na Bíblia, o evangelho também é chamado de evangelho de Cristo. Por quê? Porque Cristo é o seu teor. Na Bíblia, o evangelho também é chamado de evangelho da graça de Deus, porque o evangelho é uma demonstração do favor divino. Na Bíblia Sagrada, o evangelho é chamado de evangelho eterno, porque não foi estabelecido no tempo, mas na eternidade. Na Bíblia, o evangelho é chamado de evangelho da paz, porque quando crido, resulta na reconciliação dos pecadores com Deus. Na Bíblia, esse evangelho é chamado também de evangelho do reino, porque é uma mensagem peculiar ao reino de Deus. Na Bíblia, por exemplo, em Efésios 1:13, o evangelho é chamado de evangelho da vossa salvação, porque tem como objetivo salvar os pecadores que crerem. Percebeu?
Essas várias denominações para o Evangelho apontam para o seguinte fato: sim, o Evangelho é suficiente. Mas nós temos um terceiro argumento que fortalece a verdade de que o Evangelho é suficiente. Se nós olharmos para Mateus 28, 19 e 20, nós iremos perceber que ali a palavra todo e as suas associadas aparecem 4 vezes. Se você pode, por favor, abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, os versículos 19 e 20. Lemos assim: portanto, ide, ensinai todas as nações. Não, vamos ler o 18 também. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esse texto de Mateus 28, 19 e 20, também o versículo 18, é o paralelo de Marcos 16, 15. E é interessante que a palavra todo e as suas associadas aparecem 4 vezes. É-me dado todo o poder, portanto, ide ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas, e eis que eu estou convosco todos os dias. Isso mostra para nós a suficiência do Evangelho. Tudo que um precisa para ser salvo, para viver a vida cristã, o Evangelho é suficiente. Mas quando Cristo diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, isso envolve também uma terceira implicação. Jesus indica a urgência da pregação do Evangelho. Se os homens sem Jesus estão caminhando a passos largos para o inferno, e Cristo diz: prega o Evangelho para eles, isso implica dizer que a pregação do Evangelho, gente, é algo urgente, premente, algo para agora. A igreja não pode adiar, a igreja não pode postergar, a igreja não pode deixar para amanhã. Se Jesus está dizendo prega o Evangelho, Cristo está sinalizando aqui que do Evangelho depende dos homens para a salvação, gente. Precisamos, com caráter de urgência, pregarmos o Evangelho de Jesus. Onde passarmos, onde estivermos, quando Deus nos abrir a porta da palavra, isto é, quando Deus nos favorecer uma oportunidade, nós não devemos desperdiçar. Precisamos pregar o Evangelho com um senso de urgência. É interessante que conta-se que em dado momento havia um jovem que era candidato para ser o futuro cacique de uma tribo. Tinha um futuro promissor, um rapaz forte, saudável, bonito. Só que em dado momento esse rapaz, ele foi acometido com enfermidade mortal. Ele passou a definhar. Ele foi entrando em uma situação caótica. Quando ele estava à beira da morte, ele disse: mãe, se eu morrer agora, mãe, para onde vai minha alma? A mãe, coitada, não sabia responder. E disse: meu filho, eu não sei. Quando ele estava de fato prestes a sucumbir, mais uma vez ele indaga: mãe, eu estou com medo, se eu morrer agora, para onde vai minha alma? Meu filho, eu não sei. Aquele rapaz morreu. Pouco tempo depois, aparece naquela mesma aldeia um pregador, um missionário. Ele pregava sobre céu, inferno, vida após morte. Ele pregou o Evangelho naquele lugar. Quando ele estava saindo daquela aldeia, saiu de uma palhoça uma senhora com o rosto inchado, descabelada, sofrida. Coitada, perdeu seu filho amado. Ela sai daquela palhoça e ela busca força onde aparentemente não tinha. Foi correndo até aquele missionário, pegou no seu braço e lhe fez algumas perguntas. Primeira pergunta: por que você demorou tanto? Segunda pergunta similar: por que você não veio antes? O meu filho morreu em meus braços, me perguntando: mãe, se eu morrer, para onde vai a minha alma? Eu não soube responder. E agora você aparece, pregando sobre céu, inferno, vida após morte.
Queridos, essa história verídica ilustra o fato que, de verdade, precisamos acordar do som da indolência. A igreja de Deus, o povo de Deus deve se conscientizar que a gente não pode postergar essa grande tarefa. Devemos hoje, agora, pregar o evangelho da salvação. E aqui, para finalizar, quero chamar a sua atenção para 2 aplicações finais. Primeira aplicação: os cristãos devem pregar o evangelho instes a tempo e fora de tempo. Não seja, irmão, irresponsável, negligente. Seja aplicado. Entenda que você está diante de uma ordem mandamental. As almas, as pessoas estão morrendo sem Cristo, estão perecendo. E há uma necessidade da igreja pregar o evangelho instes a tempo e fora de tempo. Espere em Deus que você possa ser encorajado, meu irmão, minha irmã, a partir de hoje, pregar o evangelho com fidelidade, no poder do Espírito Santo e com senso de urgência. Mas, a você, meu prezado ouvinte, que ainda não é crente em Jesus Cristo, você precisa crer no evangelho. Quando Jesus diz: "Ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura", ele está mostrando o quadro da humanidade. Evangelho significa boas novas, boas notícias de salvação. Então, o homem sem Jesus, ele está em uma condição caótica. O ser humano sem Jesus está em um quadro terrível. Segundo a Bíblia, em Efésios, capítulo 2, versículo 1, o homem sem Cristo está morto em seus delitos e pecados. Conforme Romanos, capítulo 5, versículo 10, o homem sem Cristo é inimigo de Deus. Conforme Efésios, capítulo 2, versículos 2 e 3, o homem sem Cristo é escravo do pecado, do mundo e do diabo. E por conta disso, o homem sem Cristo, ele está debaixo da condenação. Porque o salário do pecado é a morte. Então você que me ouve agora, talvez está afastado do evangelho, ou nunca foi crente em Jesus. Você está ouvindo o evangelho hoje. Cristo morreu na cruz para salvar os pecadores que nele creem. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então você, segundo a Bíblia, é pecador, merece a condenação. Mas aqui entra a beleza do Evangelho. As boas novas fazem sentido agora, já que você sabe que pela Bíblia você é pecador, que você está condenado. Agora o Evangelho faz sentido, porque o Evangelho é boas novas. Se você crê em Jesus, se você se arrepender dos seus pecados, Deus pode te salvar hoje, Deus pode te salvar agora, Deus pode transformar a sua vida. Esse Evangelho que nós pregamos é definido pelo apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1, versículo 16, como sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meu amigo, não perca mais tempo não. Venha a Cristo sem tardança, se entregue a Ele sem reservas. Crê em Cristo, creia no Evangelho.